só conheço uma solução para esse problema da realização profissional e nesse vídeo eu vou te ensinar a achá-la e aplicá-la na tua própria situação. Bem, perguntar pela realização profissional é o mesmo que perguntar pela profissão ideal. E justamente para a gente conseguir encontrar nossa profissão ideal, a primeira coisa é saber o que é uma profissão ideal. E é primeiramente a isso que nós vamos nos dedicar. A primeira coisa que é importante distinguir, não apenas nessa questão, mas como uma espécie de sabedoria de vida, é saber a distinção entre o que é um ideal e o que é uma expectativa. Por quê? Tanto para que nós não joguemos o ideal para o nível de mediocridade que ele não precisa ter, quanto não coloquemos a expectativa em algo que nós não podemos alcançar. Quando nós dizemos e propomos que busquemos uma profissão ideal, essa palavra é muito importante. Ideal. O ideal, ele não é algo a ser alcançado, mas ele é algo a ser imitado. Por exemplo, se um pintor vai esculpir uma escultura da própria mãe, é evidente que ele sabe que a escultura não vai ficar idêntica à mãe dele. Né? Ainda que a mãe dele seja o ideal, isso é a modelo que está servindo de termo para cada cinzelada que ele dá na pedra, mas ele sabe que não vai ficar idêntica à mãe dele. Né? Contudo, se ele diz, tudo bem, então já que eu não vou conseguir esculpir uma escultura idêntica à minha mãe, então eu vou pegar uma outra escultura, uma outra imagem dela que eu consigo copiar. E se ele fizer isso, ele vai estar fazendo uma loucura. Porque se o padrão perfeito já te rende uma coisa imperfeita, um padrão imperfeito vai te render uma coisa ainda mais imperfeita. Né? O ideal, ele realmente é uma coisa acima que nós não vamos conseguir alcançar. Nós apenas vamos chegar até um certo nível de semelhança com ele. Né? E, portanto, também com a nossa profissão ideal. Né? A profissão ideal não é algo que nós vamos atingir, mas é algo que nós vamos usar de modelo, por assim dizer, para as nossas decisões e escolhas profissionais. Né? Mas a gente poderia se perguntar, tá, mas e como que chama essa região que eu consigo atingir? Bem, se isso daqui é o ideal, essa região que eu posso esperar atingir, e que eu posso usar, por assim dizer, de expectativa, é a mesma expectativa. É aquilo que eu posso ter alguma esperança de conseguir. É aquele futuro que eu posso almejar atingir. Né? E essa é a primeira coisa. Essa é a primeira distinção que nós temos de ter em mente. Né? A segunda coisa que nós temos que ter em mente é algo sobre a natureza da profissão. A profissão, ela tem um fim. Né? E esse fim não é a realização profissional. Não é a realização interior do homem. Mas a profissão, ela visa uma certa coisa, que é o lucro. A profissão ela foi feita para lucrar, para conseguir dinheiro, para sustentar a família. Né? Seja um lucro em dinheiro, seja um lucro material. Conseguir aquelas coisas que são necessárias ao sustento da casa. E se a gente tenta, acima de tudo, nos realizar na profissão, isso vai dar errado e a gente não vai cumprir com a própria natureza dela. Né? Não que não se possa ter alguma realização profissional, mas a profissão não foi feita inicialmente para isso. Né? Contudo, nós devemos admitir que, ainda que seja assim, não seria má uma profissão que nos rendesse um lucro e também uma realização. Né? Conseguisse equilibrar essas duas coisas. E aqui nós conseguimos definir bem o que seja a realização profissional. A realização profissional, é aquela profissão que
sem renunciar ao seu aspecto financeiro, consegue equilibrar maximamente o lucro que o sujeito precisa ter para se sustentar com a realização interior que ele pode tirar daquela profissão, né? Se nós fôssemos fazer uma espécie de diagrama de Venn, sendo isso daqui o quanto que nós conseguimos de lucro, como isso daqui, o quanto nós conseguimos de realização na profissão, nós deveríamos buscar uma profissão que está exatamente nessa intersecção, que consiga, ao mesmo tempo, ter a realização que nós almejamos, quanto o lucro que é próprio da profissão. Sem descurar de um ou de outro. É importante dizer também que, ainda que nós busquemos os dois, nós não os buscamos em pé de igualdade. Né? O lucro ele é o fim primário da profissão. Nós nunca podemos perder isso de vista. Enquanto a satisfação, ela é quase que um apêndice da profissão. Ela é um bônus. Que se tiver, graças a Deus. Mas se não tiver, fazer o quê? Né? Temos de suportar essa fase da profissão sem realização até chegar à profissão que de fato nos realiza, até chegar à profissão ideal. Nós poderíamos ainda nos perguntar, tá, mas como eu vou reconhecer que uma profissão é ideal? Quais características ela tem que ter? Quais são os sinais da profissão ideal? Né? E nós dizemos que são principalmente 4. São 4 sinais. Né? O primeiro de todos, marcar em azul aqui, é uma certa sensação de dever cumprido. Isso é, que quando você, uma profissão no qual, cujo exercício te deu uma satisfação moral, por assim dizer, de você terminar o seu dia de trabalho e ter essa coisa de, caramba, eu fiz o que deveria fazer. Só que aqui é importante uma distinção. Não é apenas um dever econômico, por assim dizer, de, econômico, de, consegui sustentar a minha família, que maravilha. Não, mas realmente uma sensação de dever cumprido no sentido de missão. Né? De caramba, para além de sustentar a minha família, eu realmente cumpri com uma missão de vida que eu de fato tenho. Né? O segundo sinal, e não poderia deixar de ser, é uma certa alegria. Por quê? Porque esse dever aqui, ele pode muito bem acontecer com uma tristeza interior. E é importante que, para além de ter essa sensação de que você cumpriu com a sua missão, você também sinta uma alegria, uma satisfação. Que você tenha não apenas a certeza da realização, mas também um certo sentimento de completude interior que te alegre. Né? Lembrando que a alegria é o sentimento que a alma apreende quando ela obtém o bem. Né? E não pode ser um sentimento de alegria qualquer, mas de uma alegria profunda. Né? Aquela profissão que te alegre profundamente. Em terceiro lugar, é necessário que, quem trabalha tem clientes, e esses clientes, eles devem também... Eles devem também, em algum sentido, estarem satisfeitos. E cliente satisfeito realiza uma demanda. Né? Então, o cliente tem de estar satisfeito, tem de ter satisfação e demanda. Por que nós colocamos esses dois? Porque, principalmente no começo, é normal que, ainda que nós estejamos na nossa profissão ideal, nós não tenhamos tanta demanda de clientes que queiram fazer coisa com a gente, que queiram consumir o nosso serviço. Contudo, aqueles poucos que tem, sempre têm de estar satisfeitos em algum sentido. E isso por uma razão que a gente vai explicar mais adiante. Mas se os nossos clientes estão realmente gostando daquilo que estão recebendo da gente, e estão aumentando os clientes, isso é um sinal de que nós estamos na profissão certa, por assim dizer. Né? Nós o dissemos e cumpriremos,
por causa de uma quarta característica que a profissão ideal tem, que é a eficácia. E aqui é importante dizer uma coisa. Não é que a profissão ideal só pode ser sobre aquilo que a gente já faz bem hoje. E por isso usar esse critério da eficácia no início para discernir pode ser um pouco perigoso e falaz. Né? Contudo, isso é uma regra. Ou melhor, quase que uma regra. Pode ter alguma anomalia, mas o normal é que quando nós fazemos aquilo que é a nossa profissão ideal, nós a fazemos bem, nós a fazemos de modo eficaz. Né? Mas é principalmente uma eficácia posterior. Né? Isso é, depois de um tempo fazendo a coisa, se nós vemos que a coisa está saindo, que nós estamos melhorando e fazendo cada vez melhor e com uma certa suavidade, com uma certa naturalidade, isso é muito importante, que são quase que como outros sinais, é porque a gente está no lugar certo. Se a coisa é abrupta, violenta e nós nunca fazemos direito, é porque provavelmente está errado. Né? E bem, aqui nós vemos como isso se relaciona com isso daqui, né? Porque quando é que um cliente se satisfaz? Ou quando é que você tem demanda de serviço? Quando você faz a coisa bem. Né? Então, esses são sinais de que uma profissão está ou está próxima de ser a profissão ideal. Bem, essa talvez seja a parte mais importante de todas, que é justamente como encontrar a profissão ideal. E, bem, essa descoberta vai ter 3 etapas. A primeira é a descoberta pura, por assim dizer. A pura descoberta da profissão ideal. Isso é, não se preocupa se é uma profissão que já existe, não se preocupe se a coisa dá dinheiro ou não. Essa primeira etapa consiste em simplesmente modelar a profissão em abstrato, por assim dizer. Realmente tendo uma certa conotação de ideal. E pensem assim, a profissão ideal ela não existe para você, a sua profissão ideal não existe, você vai ter que inventá-la do zero. Não usa de referência nada que existe, cria uma profissão do zero. Isso é, qual é a atividade que eu gostaria de desempenhar com o máximo de realização? Lembre-se daqueles sinais. Em qual atividade eu realizaria cada um daqueles sinais de modo eminente? Em particular, que eu teria essa sensação de dever e teria alegria e prazer de desempenhar. Né? Nós fazemos isso olhando para 2 direções. Primeiro, para o passado. Isso é, pense-se quais foram as atividades do passado, profissionais ou não, às vezes uma brincadeira, às vezes uma viagem, às vezes alguma atividade de recreação que você fez e que te realizou profundamente. Um estudo, uma conversa, uma trilha que você fez, um passeio que você fez, etc. Procure essas atividades que mais te realizaram no passado. E se não achar no passado, jogue para o futuro. Isso é, procure atividades que fogem completamente do que você já fez algum dia na vida e as experimente. Essa é a fase mais dificultosa, mas é literalmente assim. Se você não achou no passado, a coisa só pode estar no futuro. E, portanto, a única coisa que você pode fazer é buscar ter um futuro, realizar futuras atividades que abram a sua inteligência e o seu senso de possibilidades a uma atividade que talvez te realize. E pegando esta atividade, se propõe a seguinte questão. Como torná-la habitual para mim? O que isso significa? Tá bom. Suponhamos que você tenha um dia se reunido com seus amigos, vocês cozinharam e aquilo foi uma coisa extremamente realizadora. Mas você não vai cozinhar uma vez. Quem trabalha com algo faz a coisa sempre. E a pergunta é, como é que você pode fazer? Com o que é que você pode trabalhar? Como é que você pode organizar uma profissão para você cozinhar de modo habitual, sempre, com constância, com frequência? E bem, vai dando retoques ainda no plano ideal. Não pense, será que vai ter retorno financeiro? Vai ser assim, assim, assado. Pense, qual atividade eu gostaria de exercer profissionalmente com frequência? Olhando o passado e experimentando no futuro.
A segunda coisa que nós temos de fazer é a seguinte. É tentar expressar ela no mundo. Expressá-la no mundo. Isso é, por enquanto, essa profissão está abstrata. E ela é uma coisa completamente diferente de tudo que existe. E agora o que você vai ter que fazer é isso. Qual é o nome que as pessoas dão para essa minha profissão ideal no mundo? Qual é a profissão já regulamentada, já conhecida das pessoas, que mais se pareça a isso que eu quero fazer? Né? E por que você tem que fazer isso depois? Porque fazendo a primeira etapa sem se preocupar com esse critério, você garante uma certa pureza daquilo que você está modelando. Fazendo essa segunda peneira, essa segunda modelagem sobre a sua atividade, você garante que ela possa ser apresentada para o mundo, que vai ser o seu cliente, evidente, de um modo que ele entenda. Né? Por exemplo, eu tinha a ideia de guiar as pessoas de modo individual, uma vida de estudos absolutamente individualizada. Né? Eu criei o método que eu queria fazer isso e tal, e eu tentei exprimir isso de um modo absolutamente autêntico. Só que as pessoas não entendiam o que era. Em um dado momento, eu tive que me resignar e dizer, bem, as pessoas não entendem o que é o serviço que eu estou prestando. Então, a coisa mais parecida que tem com isso é uma mentoria. Tá, então o que eu faço? Eu dou mentoria de autoeducação. É exatamente isso? Não, mas as pessoas entendem. Né? Assim como também tentem adaptar algo do funcionamento dessa profissão para a sua própria atividade. Por exemplo, eu adoraria dar mentorias presenciais. Seria o ideal para algo realmente personalizado. Mas não é assim que mentoria funciona. O mundo exige que ela seja mais à distância, mais remota. E, portanto, eu tive que também absorver algo desse modus operandi, desse modo de funcionar das mentorias no mundo de hoje para o meu próprio ideal. Né? Então, principalmente, são essas duas coisas que nós temos de adaptar. Encontrar um nome que as pessoas entendam e um funcionamento. Até para explicar para as pessoas o que é que você vai fazer, né? Em terceiro lugar, terceiro e último, você tem que instalar ela. Instalá-la no mundo também. E fazendo isso principalmente em relação a 3 coisas. A primeira delas é quanto à renda. E aqui sim vem a coisa. Você precisa se preocupar em como você vai de fato ganhar dinheiro com essa profissão. Isso é, como é que ela pode ser rentável. Porque isso influencia muitíssimo o modus operandi da coisa, o modo como você vai exercê-la. Né? Ainda no exemplo da minha mentoria. O ideal seria que essa coisa fosse de graça. Ou melhor, que fosse cobrado um valor mínimo para que a pessoa pelo menos se interessasse, se comprometesse. Mas não dá. Se eu fizer isso, eu vou morrer de fome. E, portanto, eu preciso cobrar um pouco a mais, até para que eu possa desempenhar essa função neste mundo de modo mais perfeito. Né? Em segundo lugar, as suas circunstâncias. O que isso significa? Talvez você tenha família, principalmente em relação ao tempo, né? Talvez você tenha família, talvez você tenha compromissos com outras pessoas, talvez você tenha compromissos na tua paróquia, para com seus parentes, você cuide de alguém, você seja responsável, sei lá, por dar ração pro cachorro da sua vizinha todo dia. E essa profissão também precisa se adaptar a essas circunstâncias. Se você tem alguma deficiência, alguma dificuldade, você também precisa adaptar a coisa a isso. E assim vai. E em terceiro lugar, a demanda. Isso é, as pessoas querem mesmo esse teu serviço e como torná-lo palatável às pessoas, para que elas não apenas compreendam o serviço, mas também queiram consumir, sintam que elas precisam disso. Né? E aquela coisa, não existe concorrência com quem é autêntico. Né? Se você faz uma coisa que é literalmente seu ideal e você encontrou essa coisa, você apertou ali aquela veia que destrava toda essa espécie de energia profunda do seu ser, não existe concorrência para alguém assim, porque as pessoas vão
querer consumir o trabalho de alguém assim porque sabe que a coisa vai sair direito, né? Só que o ponto é, mesmo assim, você precisa expor isso de modo claro às pessoas. Elas precisam ter aquela liga que as façam, pelo menos, prestar atenção no teu trabalho. E é depois dessa virada de chave que você supera a concorrência, não antes. Agora o ponto mais prático de todos, e talvez o mais esperado. Isso é, até aqui, ainda que nós tenhamos buscado concretizar cada vez mais a profissão ideal, ela ainda está num plano teórico. Agora a gente vai chegar em algo realmente prático, que é como, desde já, arrumar em direção à profissão ideal. O que fazer desde já para conseguir trilhar o caminho para um dia chegar na profissão ideal. E é isso que nós vamos ver agora. Bem, primeiro distinguamos que nós temos dois elementos. Nós temos a profissão atual, que está aqui no hoje, e nós temos a profissão ideal, que está no futuro. Qual que é a coisa? É que suponhamos que nós atinjamos essa profissão ideal. Isso não vai ser uma coisa abrupta, vai ser uma coisa que a gente vai conquistar no tempo, né? Vai ter um tempo dividindo a profissão atual hoje da profissão ideal no futuro, né? E qual que é a grande sacada para conseguir chegar de fato à profissão ideal? É conseguir entender quais são esses elementos intermediários, esses pontos intermediários que dividem a situação atual da situação ideal, a profissão atual da profissão ideal. Se nós dissemos que existe uma linha de tempo que separa o hoje do futuro, nós temos que entender quais são esses pontos intermediários entre uma coisa e outra. Vamos dar um nome para isso? E dizer a pergunta de modo mais preciso: quais são as profissões? Profissão atual, né? Profissão ideal. Quais são as profissões intermediárias? Áreas que separam a profissão atual com a profissão ideal. E para conseguir encontrar essas profissões intermediárias, a gente tem que saber uma coisa. Um certo princípio que vai nos guiar nessa descoberta. Quanto mais próximas à profissão atual, mais parecidas com ela são essas profissões intermediárias. E quanto mais elas se aproximam da profissão ideal, mais parecidas elas vão ser com a profissão ideal. E todo o jogo está justamente em encontrar aquelas profissões que se pareçam cada vez menos com a profissão atual e cada vez mais com a ideal. E que sejam de início muito semelhantes à ideal, depois a atual, depois muito parecidas, depois só parecidas, depois já diferente, depois parecida com a ideal, depois parecidíssima com a ideal e depois, de fato, sendo a profissão ideal, né? E bem, para fazer isso, nós podemos assumir dois sentidos. O primeiro é retroativo, o segundo é progressivo. Começando pelo primeiro, o sentido retroativo consiste em você ir da frente para trás. Isso é, você pegar a profissão ideal e distinguir os elementos que tem ali dentro. Por exemplo, eu quero ser professor de colégio militar. Tá, eu quero ser professor, tem que ser num colégio, não pode ser por conta própria, e tem que ser militar. Eu tenho que saber manejar tais ou quais habilidades, saber conviver com tais ou quais pessoas e ter disciplina assim, assim, assado. Você lista os elementos que tem ali dentro. E você vai pensando em profissões que tenham esses elementos, mas que não sejam exatamente a profissão ideal. Entende? Elementos que sejam profissões que sejam cada vez menos parecidas a essa profissão ideal. Por exemplo,
talvez não ser professor num colégio militar, mas ser professor num colégio normal. E talvez não num colégio normal, mas num colégio público, que é um tipo de colégio anormal em algum sentido, né? E talvez, antes até de estar no colégio público, de dar aulas por conta própria. E talvez, antes de dar aulas por conta própria, ensinar pessoas de modo gratuito e espontâneo, né? E encontrando profissões que retroajam da profissão ideal e se tornem cada vez mais parecidas à atual, né? Pelo contrário, ou melhor, uma última explicação, suponhamos que a profissão ideal tem 100% de idealidade, que é aquilo que a gente quer. A coisa está em você achar profissões que sejam 95, 80, 70, 60% parecidos com a ideal, até que tenha uma que seja, por exemplo, só 5% parecida com a atual, só que tenha 95% de semelhança, 5% com a ideal, e tenha 95% de semelhança com a atual. E aqui também, né, que vai se parecendo cada vez menos com a atual e mais com a ideal. E que essa transição seja inversamente proporcional, que as profissões sejam cada vez menos parecidas à atual e cada vez mais à ideal. De início tem que se parecer muito com a atual, justamente para que sejam transições próximas, e no futuro, no final, tem que ser cada vez mais parecidas à ideal, para que você possa dar o passo final para elas. Né? O segundo modo de compor esse caminho profissional é progressivo, é partindo da profissão atual. Isso é, independente de quais sejam as etapas intermediárias, mas quais são os elementos na profissão atual que desde já eu posso mudar para ser mais parecido à ideal. Por exemplo, se um sujeito quer trabalhar com vendas, e atualmente ele é, sei lá, pedreiro, né? Mas um pedreiro passa o dia inteiro conversando com os companheiros dele. Tipo assim, ainda que de modo não remunerado, mas tenta pelo menos crescer na arte de persuasão nesse momento em que você está com os seus colegas, com os seus companheiros. Né? Sei lá, desde já, apesar de ser pedreiro, você pode pegar para vender algo por conta própria. Isso já é uma semelhança a mais com a profissão ideal. Né? E assim, da situação atual, você vai caminhando e rumando a ideal. Né? Vamos dar uma limpada aqui. E tá bom. Tirar essas coisas daqui. Pronto. E bem, um segundo elemento que é importantíssimo que nós determinemos, para além desse caminho profissional intermediário entre o hoje e o futuro, é reconhecer uma coisa chamada passos imediatos. Isso é. De novo, né? Desenhemos o sinal da profissão atual. Sabendo qual é o caminho que eu tenho que trilhar no futuro, eu também tenho que reconhecer, desde agora, quais são esses elementos que eu posso mudar desde já para iniciar esse caminho rumo ao ideal. Quais são as mudanças que desde já eu posso fazer? Quais são os passos imediatos que eu tenho que dar? Por exemplo, é evidente que se um sujeito quer trabalhar numa escola no futuro, mas hoje é pizzaiolo, ele precisa de uma formação. Então, o passo imediato que ele pode dar desde hoje é ir atrás de uma formação, de uma graduação. Mas ele não tem dinheiro. Então o passo imediato que você tem que dar é juntar dinheiro. Mas eu estou desempregado. Então o passo imediato que você tem que dar é ir atrás de uma profissão. Mas não tem ninguém que queira me chamar. Então o passo imediato é distribuir currículo. E assim vai. Saber o que desde hoje você pode fazer para já trilhar com a profissão ideal. Porque essa é a fórmula para conseguir a coisa. É você sempre fazer aquilo que você já pode fazer de bom e que concorra para aquilo que você quer. E, bem, creio que é isso. Esses são
os passos e aquilo que nós podemos fazer para concretamente trilhar o caminho rumo a uma profissão ideal. Bem, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Curtam se vocês gostaram. Se inscrevam também no canal para mais dicas de autoeducação. Se tem algum amigo que talvez tenha esse problema da indecisão quanto à profissão, a quem você acha que esse vídeo possa ajudar, não hesite em compartilhar. E só mencionando que nós temos uma mentoria de autoeducação, como nós dissemos em um dado momento do vídeo. Bem, para conhecer melhor o projeto, é só entrar no meu Instagram, @MuriloHFaco, e é isso.